Olá, Programaker! Seja bem-vindo a mais um vídeo da Inteligia. Meu nome é Bruno Rodrigues e nesse vídeo aqui a gente vai dar sequência ao nosso projeto do website responsivo, né? Nos últimos vídeos a gente preparou essa estrutura aqui maravilhosa, né? Nós já temos o menu, já temos a introdução do nosso site e também temos aqui a explicação, né, dos serviços que a gente oferece, né, das vantagens e também uma área onde temos várias opções de contato. Se você perdeu alguns desses vídeos aqui, não se preocupe, eu vou estar deixando agora uma playlist aqui em cima para você, né? Basta clicar no iCard que você vai ser direcionado para o primeiro vídeo dessa série, onde a gente está construindo todo esse site aqui do absoluto zero. E nessa etapa aqui, né, nesse vídeo, a gente vai fazer esta seção aqui. É uma seção bem simples, onde a gente vai colocar apenas um título, um parágrafo e um botão, além, é claro, desse background estiloso com esse efeito aqui, ó, de parallax. Então vem comigo que nesse vídeo a gente vai criar essa seção aqui. Então vamos começar. Temos aqui o nosso código e eu vou encolher essa section de contato aqui, porque a gente não vai utilizar por enquanto. Aí embaixo dessa section eu vou criar uma outra section, só que eu vou atribuir uma classe para essa section, que vai ser apenas hotéis. Apenas isso aqui, ok? Aí você pode colocar a classe que você quiser. Por padrão, para manter nosso conteúdo sempre centralizado aqui na nossa tela, eu vou chamar a div que tem a classe interface. Aí você pode fazer a mesma coisa aí na sua casa. Aí todo o conteúdo que vai ter agora vai ficar dentro dessa div. E perfeito, vamos só analisar aqui a estrutura para ver como é que a gente vai ter que montar. A princípio eu já percebo que eu tenho uma section que tem um background, né? Que no caso é uma imagem de background. E essa imagem ela não tem limitação, ou seja, ela vai tomar todo o espaço destinado para ela. E eu tenho apenas um título, que pode ser um H1, H2 ou H3, ou qualquer outro título que você queira, ok? E também eu tenho esse parágrafo, que tem uma frase bem simples, né? Os melhores hotéis e pousadas para o máximo de conforto para você e sua família. E um botão, que já é padrão aqui, né? Dentro de todo o nosso site, a gente também vai criar esse botão aqui. Então, é uma estrutura bem simples que a gente vai montar agora. Se liga só. Dentro aqui da minha classe interface, vou chamar a tag H3, que no caso é um título, beleza? E aqui eu já percebo uma coisa também, ó, que esse título tem o mesmo esquema dos outros títulos dentro do nosso site, né? Tem uma fonte mais leve e outra mais pesada. E além disso, né, um na linha de cima e outro na linha de baixo. Então a gente vai ter que fazer aquele esquema que a gente estava fazendo até então aqui dentro do nosso projeto, que vai ser assim. Dentro aqui do H3, vou digitar a palavra hospedagens, hospedagens, que no caso é uma pergunta. Aí eu vou chamar um spam, dessa forma aqui, ó, pô, chama aqui um spam, e dentro aqui do spam eu vou colocar essa frase, deixa com a gente. Então aqui, ó, deixa com a gente. Apenas isso aqui. E com isso aqui feito, já temos a estrutura do H3 montado. O que a gente vai fazer agora é, embaixo do H3, chamar um parágrafo, e nesse parágrafo vai ter essa frase aqui, ó, os melhores hotéis e pousadas para o máximo de conforto para você e sua família. E eu vou colar aqui dentro, tá? Você pode colocar a frase que você quiser. Pode inclusive ser um lorem ipsum. Se você não sabe como criar um lorem ipsum, né? Você chega dentro de um parágrafo ou qualquer área dentro do seu código, ó, de preferência um parágrafo, digita a palavra lorem e aperta Enter, que aí ele gera um texto aleatório para você. Isso aqui é uma feature do VS Code. Se você estiver utilizando outro editor de código para criar esse projeto aqui, aí você precisa testar se funciona para você também. E embaixo do parágrafo tem o botão Conheça os hotéis. Então a gente vai chamar aqui, vai chamar a tag link, vou deixar href vazio, e dentro do link chama a tag button, e dentro do button vou colocar Conheça os hotéis. Apenas isso daqui, nós já temos a estrutura de HTML montada. O que a gente precisa fazer agora é ver como o nosso site está ficando e depois partir para o CSS. Nosso site está dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Não tem nada parecido com o que a gente quer, mas a gente vai mexer com o CSS agora, tá? Então, se liga só o que a gente vai fazer. Aqui no CSS, vou lá para as últimas linhas e aí eu vou adicionar um comentário apertando Ctrl, ponto e vírgula e dizer que aqui é o estilo da seção hotéis. Isso aqui é apenas para que eu me organize, né? Para que eu saiba onde encontrar cada coisa dentro do meu código de CSS, porque é um código que vai ficar muito grande. Daqui a pouquinho você vai perceber. E a primeira coisa que eu vou fazer, vou chamar a section que tem a classe hotéis. Então aqui, ó, section.hotéis. Vou abrir e fechar chaves e vou aplicar as primeiras configurações. Primeiro de tudo, vou aplicar uma espécie de altura. Por que altura? Porque se você reparar aqui, ó, dentro do meu projeto original, esse título, esse parágrafo, esse botão, ele não tem espaço suficiente para preencher essa seção. Você está vendo que temos esse espaço aqui em cima e esse espaço aqui embaixo.
Só que por si só, esse título e esse parágrafo aqui não dá para preencher tudo isso. Então a gente vai ter que colocar uma altura manualmente. Então vou vir aqui dentro da section hotéis, vou chamar a propriedade height e aí vou dizer que a altura é de 600 pixels. Que aí, ó, se a gente vir aqui no site original, ele já tá com uma altura legal, tá vendo só? E agora a gente vai colocar a nossa imagem de fundo aqui, né, que é pra gente começar a visualizar. Aí você vai ter que fazer naquele esquema. Você vai ter que encontrar uma imagem da sua preferência para colocar como fundo aqui dessa seção. E a imagem que eu vou estar utilizando é essa daqui, né? Que tem essa vista de um hotel bem aconchegante, que tem uma piscina legal, céu azul. Então eu vou estar utilizando essa imagem aqui, que tem a dimensão de 1920 por 1280. Aí você pode encontrar uma imagem nessa dimensão também, ou outra qualquer da sua preferência, tá? Então agora a gente vai voltar no CSS, porque aqui dentro da section hotéis, a gente vai chamar a propriedade background image. E aí a gente vai digitar o valor da propriedade URL, abre e fecha parênteses. Dentro aqui dos parênteses, pode apertar Ctrl espaço. Mas aí você vai ter que lembrar de uma coisa, né? Que a imagem que a gente quer não está dentro da mesma pasta do CSS, ela está fora. Então eu tenho que colocar o que aqui? Exatamente, ponto, barra. Que aí eu vou encontrar todos os outros arquivos que estão dentro da pasta do projeto principal. Vou vir aqui em Images e vou escolher a imagem que eu quero utilizar, que é esse Hotel BG. Se eu vir aqui dentro do meu site, ó, a minha imagem já está lá dentro do meu projeto. Agora eu só tenho que fazer algumas configurações para posicionar ela corretamente dentro aqui do meu projeto. E as configurações que eu vou fazer é bem simples, ó. Background Position Center, para que a imagem fique centralizada. Também vou colocar um Background Size, vai ser Cover, para que ela cubra todo o espaço destinado para ela. E além disso, eu também vou colocar um Background Repeat, No Repeat, porque se faltar espaço em algum momento, ou melhor, se sobrar espaço em algum momento, ela não vai se repetir. E aí no fim de tudo, eu vou ter essa configuração de imagem, tá vendo? Bem posicionada aqui. Porém, você pode notar o seguinte, tá vendo que aqui no meu projeto original, essa imagem tem um fundo mais escurecido? Tá vendo só? Porque aqui tá bem clarinho, tá bem nítido. Só que aqui eu coloquei uma espécie de overlay, uma cobertura, que deixa ele com esse tom mais escurecido. Então como é que a gente pode fazer isso? Você tem duas opções. Você pode ir pelo método fácil, que é fazer essa configuração no editor de fotos, né? Como Photoshop, ou GIMP, ou Canva, se você também quiser. Você pode colocar esse overlay facilmente em qualquer imagem. Esse é o método fácil. Aí você pode pesquisar um tutorial no YouTube como colocar overlay em uma imagem, né? Ou sobreposição de cor em uma imagem. Ou então o método difícil, que é o método que a gente vai fazer aqui agora, que é através do HTML e CSS. A gente vai configurar um overlay aqui para que a gente consiga aplicar, né, essa transparência mais escura por cima da nossa imagem, tá? Só que antes de a gente fazer isso, eu quero que você se inscreva aqui no canal. Se você ainda não tiver inscrito aqui no canal, eu quero te pedir que você se inscreva e também ative o sininho de notificações, porque aí você vai acompanhar sempre que sair vídeo novo aqui no IntelliOgia, tá? Inclusive, esse projeto aqui é um projeto bem extenso que vai estar saindo todo sábado para você, então você precisa estar inscrito para acompanhar. Mas se você não quiser esperar, quer terminar esse projeto ainda hoje, você pode acessar o clube de membros aqui do canal, né? Você precisa estar inscrito e depois clicar no botão Seja Membro. Que qualquer um dos valores que você escolher, além de ajudar o IntelliOgia, você também vai ter acesso a todo o conteúdo desse projeto aqui ainda hoje, beleza? Então, se você tiver interesse, pode se inscrever no canal e se tornar membro aqui do IntelliOgia. Vamos dar sequência aqui, porque agora a gente vai criar esse overlay. Para isso, eu vou voltar aqui dentro do HTML, só que dessa vez eu vou ter que sair aqui da minha div interface. Então você precisa prestar atenção nisso aqui. Eu tenho que sair da minha div interface, mas permanecer dentro da section. Porque se você fizer alguma coisa errada aqui, como por exemplo, fazer esse overlay dentro da div interface, ó, a div interface fecha aqui, e você fazer o que a gente vai fazer dentro aqui da classe interface, não vai funcionar. E se você fizer fora da section hotéis, também não vai funcionar. Então você tem que fazer isso aqui, ó. Tem que posicionar o seu cursor dentro da section de hotéis e fora da div interface. Presta muita atenção nisso, tá? Então, olha só o que eu vou fazer. Vou chamar uma div e para essa div vou dar a classe de overlay. Pronto, apenas isso aqui. Ela é uma div cega, ela não vai ter conteúdo nenhum dentro dela, porque o que a gente vai criar vai estar lá dentro do CSS. Então a gente vai vir aqui no nosso arquivo de CSS, e aqui para a section hotéis, eu vou atribuir a propriedade position relative. Apenas isso aqui que a gente vai fazer, position relative.
Aí agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar a section hotéis, vou chamar aqui, ó, hotéis. E dentro de hotéis, eu tenho a classe overlay, que a gente acabou de criar. E para garantir que esse efeito só vai ser aplicado dentro da minha classe de hotéis, entre a classe hotéis e a classe overlay, eu vou colocar um sinalzinho de maior que. Dessa forma aqui, tá vendo? Porque aí significa que eu vou editar apenas a classe overlay que está diretamente dentro da classe hotéis. Deu para entender? Então, você faz aí porque vai dar certo. Confia em mim. Então, tenho aqui a classe overlay, vou abrir e fechar chaves. E a primeira coisa que eu vou dizer para essa classe overlay é que ela possui um position absolute, porque ela vai responder diretamente a section hotéis. O top dela, o valor top dela é 0 e o deslocamento do lado esquerdo também é 0, tá? E aí agora eu vou colocar um background color preto, hashtag 000, e um width, ou seja, uma largura de 100%. E também uma altura de 100%, né? É importante para que preencha todo o espaço destinado. Se eu vir dentro do meu site, olha só como é que tá. Tá aqui, ó. O fundo tá totalmente preto como a gente queria. Porém, você percebe que não tá transparente. A gente não tá conseguindo ver a imagem. A gente vai ter que corrigir isso daqui agora. Eu vou vir aqui onde tem o background color. E onde tem aqui a cor preta, eu vou posicionar meu cursor em cima, sem clicar. E aí você vai reparar que vai abrir essa janelinha aqui, ó, que tem um monte de cores que você pode selecionar. E eu tenho duas barrinhas. Tem essa barra colorida e tem essa barra de transparência. O que eu vou fazer? Vou clicar e segurar nessa barrinha de transparência e vou jogar aqui para baixo, ó. Mais ou menos aqui, um pouco abaixo da metade. Que aí vai ficar com esse código aqui, ó, 00000041. Se eu venho aqui dentro do meu site, olha só, agora eu já consigo ver a imagem, mas não está escuro o suficiente. Então eu vou deixar menos transparente fazendo a mesma coisa, só que dessa vez subindo, deixando aqui na metade mais ou menos, ó. Ainda dá para escurecer um pouco mais, agora um pouco acima da metade, né? Termina com B9 e olha só, agora eu acho que já tá legalzinho pra gente trabalhar. Pô, fala sério, a gente tá conseguindo criar uma coisa muito massa aqui, né? Agora a gente vai partir para os textos, porque um detalhe importante, o texto ficou atrás do overlay e a gente não consegue interagir. A gente vai ter que trabalhar com esse texto aqui agora. Eu vou ter que interromper esse vídeo aqui para te dar um aviso muito importante. Você já se imaginou criando sites do absoluto zero, só com suas habilidades e sem precisar ficar assistindo tutoriais no YouTube? Bom, se é isso que você procura, eu sei como eu posso te ajudar. No primeiro link aqui na descrição desse vídeo, você vai conhecer o treinamento modo front-end, o último treinamento de HTML, CSS e JavaScript que você vai precisar fazer em sua vida. O treinamento ainda está em fase de lançamento, mas com o conteúdo que já tem lá dentro, você será capaz de desenvolver uma habilidade incrível de criar sites do absoluto zero e quem sabe até vender para alguns clientes e faturar mais do que R$20. Fala sério, um site custar mais de R$20 já é muita coisa. Então, se você tiver interesse, clica no primeiro link aqui na descrição desse vídeo que você vai ser direcionado para uma página onde você vai conhecer o treinamento modo front-end. E se você se interessar, não se preocupa porque você tem 7 dias de garantia. E caso você não curta o conteúdo que tem lá dentro, você terá 100% do seu dinheiro de volta, sem precisar justificar nada, tá bom? Bom, no mais é isso, pode continuar com o seu vídeo. Para trazer o texto para frente e também posicionar ele aqui no centro da minha imagem, eu preciso fazer o seguinte. Eu vou vir aqui embaixo, vou chamar novamente a classe hotéis, só que dessa vez eu vou chamar a classe interface que está dentro da classe hotéis. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Vou colocar esse sinal de maior que para dizer que eu quero editar a classe interface que está diretamente dentro da classe hotéis. Pronto, vou abrir e fechar chaves. E aí eu vou aplicar o seguinte. Eu vou colocar um display flex, align item center e também um justify content center. Isso aqui vai centralizar todo o meu texto, beleza? Vai ficar posicionado no centro da minha seção. Aqui você vai ver que não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque primeiro, a minha classe interface ela não tem uma altura definida e o display flex faz com que todos os elementos fiquem posicionados um do lado do outro. Então a gente vai ter que fazer essas duas correções. Primeiro, vou aplicar uma altura para minha classe interface, né? Chamo a propriedade height e digo que é de 100%. Que aí ele já fica posicionado aqui no meio da minha imagem. E aí, para finalizar e para manter todos os elementos um embaixo do outro, chama a propriedade flex direction column. Esse aqui é o valor, beleza? Flex direction e o valor column. Porque eles aí, ó, ficam um embaixo do outro, como eu quero.
E aí, para trazer a imagem para frente, para que ela não fique por trás do overlay, eu vou chamar apenas a propriedade ZIndex e colocar um valor tipo número 2, porque quanto maior é o valor do ZIndex, mais à frente dos elementos ele fica. Então, se eu venho dentro aqui do meu site agora, você está vendo que ainda não está funcionando. Mas por quê? Porque a gente colocou o ZIndex como 2, mas aqui o meu overlay ele não tem um ZIndex, né? Ele não sabe com quem que vai competir. Então, eu quero que aconteça o seguinte. Eu quero que o meu texto tenha um ZIndex maior que o overlay e que isso seja garantido. Então, eu vou vir aqui em cima, onde eu editei o overlay, e aí eu vou chamar a propriedade ZIndex e colocar um valor inferior ao que tem aqui da interface. Aqui no caso, ZIndex é 2, então aqui eu vou colocar um ZIndex 1. E além disso, é importante que você saiba que o ZIndex, né, a propriedade ZIndex, só funciona se o position do elemento for diferente de static, que é o valor padrão, né? O position padrão de todos os elementos é static. Então, a gente precisa colocar um valor diferente para os elementos, como position absolute, position relative, de preferência position relative. Então, para fazer esse ZIndex aqui na classe interface funcionar, a gente tem que mudar o position. Então, eu vou colocar aqui, ó, position relative, porque aí não vai interferir em absolutamente nada, mas o meu texto e os botões ficam por cima do overlay. E é justamente isso que eu quero. Fala sério, muito da hora, né? E aí agora eu posso partir para a estética do texto. Bora fazer isso daqui agora? Primeiro, eu vou querer pintar todo mundo de branco. Então eu vou vir aqui em cima onde tem a section hotéis e vou chamar a propriedade color e o valor vai ser hashtag FFF, que é o código hexadecimal do branco e todo o meu texto fica branco. Agora eu vou estilizar esse título. Eu vou vir aqui embaixo, vou chamar novamente a classe hotéis e dentro da classe hotéis eu tenho o H3. Para o H3 vou colocar um font size de 3 EM, tá? Porque ele vai ficar, ó, de um tamanho generoso. E aí, além disso, eu também já vou estilizar logo o span, para que fique um em cima do outro, né? Então, vamos fazer isso daqui, ó. Vou chamar aqui a classe hotéis. E aí, eu vou chamar agora o H3, novamente, né? E dentro do H3, eu tenho a tag span. Abrir e fechar chaves. E aí, eu vou colocar para o span um display block. Porque aí, ó, ele fica um embaixo do outro, né? Mas você tá vendo que não ficou centralizado, né? O meu texto não tá centralizado. Então, eu vou ter que vir aqui, ó. Aqui em cima eu estilizei a section hotéis e eu tenho que chamar o text align center, porque aí fica todo mundo centralizado, tá vendo? E pronto, tô achando também um espaço entre linhas muito grande, então vou reduzir o line height. Aqui embaixo, onde eu estou estilizando o H3, vou chamar a propriedade line height e dizer que é de 50 pixels. Vamos ver? Aí, já ficou mais coladinho. Aí, agora o que eu preciso fazer? Hospedagens, ele tem uma fonte um pouco mais leve, enquanto deixa com a gente tá com uma fonte mais pesada. Então, vamos fazer isso daqui agora. Aqui onde tem o H3, eu vou chamar a propriedade font weight, dizer que o H3 é 200, enquanto do span, o font weight vai ser 700. E quando eu venho aqui dentro do meu site, tá aí bonitinho da forma que eu quero, tá vendo? Ó? Se você quiser deixar essa fonte um pouco mais leve, você pode, né? Vou colocar aqui algo em torno de 600, porque ela fica um pouco mais agradável aos olhos. Agora, a gente vai fazer a estilização aqui do nosso parágrafo. E a estilização do parágrafo que eu vou fazer é só colocar um respiro, né? Na parte de cima e na parte de baixo, porque tá muito colado aqui, né? Então, vamos fazer isso daqui agora. Vou chamar aqui novamente a classe hotéis. Dentro de hotéis eu tenho um parágrafo. Aí eu vou colocar uma margem, em cima e embaixo 20 pixels e nas laterais 0. Que aí ele já ganha um espaçamento e também vou aumentar o tamanho da fonte, né? Colocar uma font size de 20 pixels. Faço isso, ó, pô, ele já fica de um tamanho legal. Posso deixar ainda mais leve, né? Colocar aqui um font weight de 300, que aí ele fica um pouquinho mais leve. Agora, só restou a gente estilizar o botão. Para estilizar esse botão aqui, eu vou aplicar o mesmo estilo que eu tenho aplicado aqui ao longo do meu projeto, né? Para que fique nesse mesmo estilo aqui. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu vou vir lá em cima, onde eu estilizei o botão, cá em cima, ó, onde tem as nossas classes gerais. Tá vendo aqui em cima onde a gente estilizou todos os buttons do nosso site? Então, vou colocar apenas uma vírgula e chamar a classe hotéis. E dentro de hotéis eu tenho um botão. Apenas isso daqui, e eu venho dentro do meu site, ó. Olha só, ele já ganhou a estrutura. Só o que eu preciso fazer é estilizações específicas, como mudar tamanho, né? No caso a largura e a altura, e também o tamanho da fonte. Além, é claro, do efeito hover. Quando eu passo o mouse por cima, ele muda a cor de fundo. Então vamos fazer isso daqui agora. Vou lá embaixo novamente, vou chamar a classe hotéis e dentro de hotéis eu tenho o botão.
Dentro aqui do button, vou colocar um width de mais ou menos 220 pixels, que foi um valor que eu testei e deu certo, e uma altura de 60 pixels. Com isso aqui, ó, olha só, já ficou de um tamanho legal. E aí só o que restou é fazer o efeito hover, né? Quando eu passo o mouse por cima, ele vai mudar a cor da fonte e a cor de fundo. E a gente também já tem essa configuração dentro do nosso site. Basta eu vir aqui, ó, lá em cima no meu CSS, e se não me engano ele está aqui dentro de header. Aqui, ó, pronto. O hover, que é uma classe geral, ficou dentro do header. Então eu vou tirar daqui de dentro do header, vou colocar lá em cima, né, logo embaixo de onde tem o estilo geral dos buttons, e vou colocar aqui embaixo. Pronto. Aí agora ele meio que virou uma estilização geral. Sempre que eu quiser encontrar algo geral, né, eu venho lá no topo do meu CSS. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma vírgula, depois aqui desse button hover, tá? Onde eu estou estilizando o hero do nosso site. Vou chamar a classe hotéis, depois de hotéis vou chamar o button, depois vou colocar 2 pontos, hover. Quando eu faço isso e passo o mouse por cima, olha só o efeito aplicado, sem a gente precisar estilizar mais nada, só mudando mesmo as dimensões do button. E olha só como a gente já tem essa seção pronta. Só ficou restando a gente fazer uma coisa, que no caso é o efeito parallax. Tá vendo aqui, ó, quando eu rolo o meu site, a imagem de fundo fica estática. Tá vendo? Ela fica parada, enquanto aqui ela se mexe. Ela não fica estática, né? Ela se mexe. Então a gente vai ter que mudar isso daqui agora. Então eu vou lá embaixo no meu CSS, onde eu acabei de estilizar. Vou deixar o fundo mais escuro, vou aumentar aqui, ó, para D7 mais ou menos, ó, que aí o fundo fica mais escuro. E para deixar o fundo fixo, eu vou vir aqui, onde eu estilizei a section hotéis, onde está configurada a imagem, e eu vou chamar a propriedade background attachment. É dessa forma aqui que escreve, ok? O seu editor de código já deve recomendar essa propriedade para você não precisar digitar. Mas se precisar digitar, só copiar como tem aqui, tá? Se você estiver fazendo no bloco de notas. E o valor dessa propriedade é fixed. Com isso aqui feito, olha só como é que já fica o meu site. Tem aqui, né, a seção hospedagem, os botões funcionando. E se eu rolar a página, olha aí o efeito criado, cara. Pô, ficou muito da hora. E essa seção aqui, querendo ou não, foi relativamente fácil de a gente criar, né? O vídeo pode parecer que ficou um pouco longo, mas é porque eu tenho que explicar detalhe por detalhe para que você não fique por fora de absolutamente nada, tá? Se você gostou dessa seção aqui, então eu vou pedir para que você deixe seu like aqui nesse vídeo, tá? Porque aí vai mostrar que você realmente está curtindo, que eu posso estar trazendo mais projetos como esse aqui. Então você pode curtir esse vídeo e se ainda não for inscrito, pode se inscrever aqui no canal. Você é sempre bem-vindo, tá? Se você ficou com alguma dúvida, deixa seu comentário aqui embaixo que eu vou ter um imenso prazer em estar te respondendo, tá? No mais é isso, Programaker. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido tudo e eu te vejo no próximo vídeo. Falou, Programaker! Tchau!